Queridos irmãos e irmãs, nós, depois de termos meditado as tentações de Jesus e a transfiguração do Senhor, segundo São Lucas, agora entramos nos 3 domingos em que iremos, de um modo um pouco mais concentrado, entrar nos temas específicos da Quaresma do ano C. Ou seja, iremos meditar cenas, segundo São Lucas, que carregam um forte significado de conversão, de chamado à conversão para todos nós. Hoje, lemos a parábola da figueira estéril. Domingo que vem, leremos a parábola do filho pródigo. E no domingo seguinte, a cena da mulher adúltera, que é um texto não de São Lucas, mas de São João, porém que se harmoniza muito bem com a lógica do ano C, no que diz respeito à Quaresma. O Evangelho de hoje começa com 2 cenas. A primeira cena é a cena de um ato violento operado por Herodes. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Esta cena não é referida deste modo por nenhum dos cronistas do tempo. É uma cena muito marcante, muito violenta, e é de se estranhar que não venha narrada pelos cronistas da época. Todavia, os escritos antigos são complexos, né? Porque algumas partes deles somem, outras são mudadas ao longo do tempo. A cena em si não é nada improvável. Era, por exemplo, época da Páscoa. Pilatos sempre vinha para Jerusalém para poder impor a sua autoridade, de modo a não haver nenhuma rebelião. Ele era um homem violento, paranoico. Quando surgia o menor ato de rebelião, ele mandava que as forças do Estado viessem com toda intensidade sobre os rebeldes para acabar com aquilo de uma vez por todas. Então é possível que essa cena tenha realmente acontecido, inclusive do seguinte modo: uns galileus um pouco revoltosos vêm para o templo de Jerusalém, para a festa da Páscoa, apresentar o sacrifício, e aí começam a provocar os guardas começam de alguma maneira a revidar, e aí começa a pancadaria, e aí Herodes diz: olha, mata e junta com o sangue do sacrifício. Ou seja, faz logo um sacrilégio, faz logo algo horrível, porque assim, de uma vez por todas, eles aprendem. Muito típico de Herodes. Jesus lhe respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? É um tipo de raciocínio que todos nós, vez ou outra, fazemos quando acontece uma chacina. Nossa, por que Deus permitiu que acontecesse isso? Será que essas pessoas não eram mais erradas do que nós? Jesus,
exclui qualquer tipo de causalidade moral. Ele diz: eu vos digo que não. Ou seja, vocês são tão pecadores quanto eles. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Essa sentença, ireis morrer todos do mesmo modo, não significa do mesmo modo que os galileus, mas significa do mesmo modo porque todos iremos morrer. Se vós não vos converterdes, ireis morrer. Jesus está falando desse juízo que é pedido a nós na hora da nossa morte. Então, Jesus mesmo conta um outro caso. Dessa vez, não sobre galileus. É muito interessante, porque a impressão que dá, nós sabemos que Jesus, embora, segundo o Evangelho, tenha nascido em Belém, ele viveu na Galileia. Por isso era chamado de Galileu. Então, quando Jesus está ali e vem um grupo de pessoas falando dos galileus que foram mortos por Pilatos, exatamente, dá a impressão que eles estão alfinetando Jesus, os galileus, né? É que nem alfinetam a gente de Osasco, né? Osasco, os galileus. Então, Jesus fala sobre outro episódio, só que dessa vez aconteceu em Jerusalém. Então, parece que é Jesus alfinetando de volta, né? E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Aqui já não é mais um ato de violência humana. É uma tragédia. É um acidente. Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Ou seja, vocês são iguaizinhos a todos eles, sem tirar nem pôr, pecadores do mesmo modo. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Vejam, é a segunda vez que essa mesma frase aparece numa sequência de 2 relatos de crônica, feitos, em primeiro lugar, pelos interlocutores de Jesus, em segundo lugar, pelo próprio Jesus, mas que aparecem apenas aqui no Evangelho de São Lucas. Em outras palavras, o Senhor está salientando a necessidade que todos nós temos de mudar a nossa maneira de pensar. Conversão, metanoia, significa literalmente mudança de pensamento. Eu tenho que pensar segundo os critérios do Evangelho, os critérios de Jesus Cristo. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Aí vem a parábola da figueira estéril. Se o episódio da primeira crônica diz respeito aos galileus, e o segundo episódio diz respeito aos jerossolomitanos, aqueles que moravam em Jerusalém. Se o primeiro episódio foi um ato de violência, o segundo episódio foi uma tragédia, esse terceiro episódio é aplicável a todos os discípulos, a todos aqueles que estão escutando o Senhor, e diferentemente de ser resultado da ação de outros e da própria ação do tempo, das situações concretas, aqui nós temos algo que é resultado das nossas próprias ações, da nossa própria culpa, e que, portanto, é muito pior. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a,
por que ela está inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Em outras palavras, o que o Senhor está mostrando é, ao devolver o ensino para os próprios ouvintes, mediante esta palavra, é que Deus tem paciência conosco. Aqui, o dono da vinha, o pai, entregou a vinha ao vinhateiro, que é o filho, que a cultiva. Cristo tem cultivado o nosso coração. Ele tem semeado a sua palavra. Ele tem continuamente derramado a sua graça. Ele nos tem convidado a viver uma vida de fé. No entanto, onde está o fruto? O critério do Evangelho sempre é o fruto. Pelos seus frutos os conhecereis. No próprio Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, São João Batista exorta os seus ouvintes a produzirem frutos de conversão. E ele explica quais são esses frutos de conversão. Se contentem com o seu soldo, não peçam mais do que é devido, não exijam dos outros aquilo que eles não podem oferecer, deem aquilo que sobra de vocês, entreguem para as outras pessoas que precisam. Ou seja, tenham um pensamento diferente desse egoísmo de vocês. Ou seja, Deus é paciente conosco, mas Ele espera encontrar em nós os frutos da sua palavra. Porque se não encontrar os frutos, uma hora essa árvore vai ser cortada, nós iremos morrer. Assim como morreram os galileus, assim como morreram os 18 da Torre de Siloé, nós também iremos morrer, com a morte mais trágica, menos trágica, violenta, menos violenta. Tanto faz. A árvore vai ser cortada. E a pergunta é, onde estão os frutos? As pessoas, quando provam de nós, quando, por assim dizer, experimentam a nossa vida, elas sentem gosto do Evangelho de Jesus ou não? Ou elas sentem o gosto de um paganismo disfarçado de cristão? Ou seja, nós somos uma árvore que carrega o fruto e a qualidade do Evangelho, ou nós somos apenas folhas, aparências. Mas por dentro, na verdade, não temos a pujança da vida do Espírito que nos leva a produzir fruto. Deus é solidário conosco, é amigo nosso. Nós vemos na primeira leitura, Deus se apresentando a Moisés, a tradução que nós temos no lecionário de quando Deus se apresenta é a clássica, eu sou aquele que sou, embora o texto hebraico seja menos metafísico, e, portanto, talvez uma tradução mais precisa seria, eu estou, que estou com vocês. Ou seja, eu não estou longe, eu estou perto, eu estou junto do sofrimento do meu povo, ou seja, Ele é o nosso Deus, Ele está conosco, Ele está perto de nós. Mas nós podemos correr o risco, apresentado por São Paulo na segunda leitura, de endurecermos o nosso coração, de nos rebelarmos, de não aceitarmos aquilo que Deus tem para nós, de nos entregarmos ao mal. E diz São Paulo, não murmureis como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, cuide para que não caia.
É uma exortação poderosa de São Paulo, que nos leva a questionarmos a nossa própria conversão. Os frutos do Evangelho estão sendo produzidos em mim? Os frutos, aqueles mesmos mencionados por São Paulo na carta aos Gálatas: caridade, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, paciência, autodomínio. Isso está se manifestando em mim de verdade? Ou eu sou apenas folhagem ornamental? Cada um de nós precisa se examinar e verificar no seu coração se a palavra de Cristo tem produzido uma verdadeira mudança, se a nossa forma de pensar tem sido alterada dia após dia num confronto corajoso com o Evangelho. Caso contrário, todos corremos o risco de a qualquer momento sofrermos o corte repentino da morte. O Senhor nos ajude. Então, também nós podemos louvar o quanto Ele é bom, compassivo, clemente, o quanto Ele perdoa, o quanto Ele cura. Deus tem paciência conosco, mas o tempo da paciência acaba. Acaba no exato dia em que Ele nos chama à sua presença e diz: agora eu quero os frutos. Agora eu quero ver o quanto essa vinha produziu. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça, ao longo dessa quaresma, provar a graça de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira transformação do nosso interior.